E já quero começar esse vídeo pedindo a bênção aos filhos de Ossanho que vão me assistir. Vai ter gente questionando por quê, né? Porque eu nunca faço isso. Ossanho é um orixá de extrema importância dentro do candomblé, do culto dos orixás, né? Porque ele é o orixá que ele detém o poder mágico sobre as folhas, né? Sem folha, sem orixá. E as folhas é parte imprescindível do culto. Não tem como você fazer um orixá sem folha, não tem como você trabalhar dentro da religião sem a folha. A folha é um contato não só divino, né, um contato que a gente tem direto com Deus, direto com a força maior que rege o mundo. É parte do mistério também dos orixás. Né? Cada um tem suas folhas, mas o único orixá que ele sabe tudo sobre as folhas, que ele tem total poder sobre todas as folhas, é o Ossanho. Então, a questão da gente se referir ao Ossanho com um respeito diferente, né, se dá por causa disso. A magia que o Ossanho guarda com ele é muito grande e é muito necessária, né? Não tem nada sem Ossanho, não tem nada sem o poder de Ossanho. Assim, eu pedi bênção aos filhos de Ossanho, mas é tipo meia dúzia de pessoas. Brincadeira. Não é que seja literalmente meia dúzia, gente. Assim, Ossanho, ele tem poucos filhos, né? Um orixá que ele escolhe poucas pessoas. É muito difícil realmente você achar uma pessoa de Ossanho. E é muito difícil também você encontrar alguém que faça alguém de Ossanho. Porque o culto de Ossanho se perdeu. Muitas coisas do culto de Ossanho se perdeu. Aliás, muita coisa de tudo se perdeu, né? Vamos falar a verdade, muita coisa está perdida. Mas a parte de Ossanho é muito mais delicada. Porque geralmente as pessoas de Ossanho, elas recebem muitos... Como que eu vou falar isso sem falar outras coisas? Ela recebe muitos fundamentos que outros orixás não vão receber, digamos assim. É uma feitura mais complicada, mais cheia de coisas para serem passadas, porque envolve muita magia, envolve muitas coisas que a pessoa tem que aprender a respeito das plantas. E o filho de Ossanho, geralmente, dentro do terreiro, ele acaba tendo uma responsabilidade forte por conta disso. Então, são poucos, de verdade. Eu acredito que sejam poucos, porque se a gente olhar a vida, né, a sociedade, como ela se arruma na vida, a gente vai ver que existem muitas pessoas construindo, muitas pessoas fazendo, muitas pessoas guerreando, muitas pessoas cuidando, mas existem poucas pessoas que lidam diretamente com a magia, né? É como se fosse a analogia com a tribo. A gente vê muitos guerreiros numa tribo e a gente vê um curandeiro, entendeu? A gente vê um pajé. E é mais ou menos assim que acontece na sociedade em relação à distribuição de filhos, digamos assim. Tem muita gente de Ogum, tem muita gente de Iemanjá, muita gente de Ansan. São muitos poucos os filhos de Ossanho. Não só porque também escolhe pouco, mas também porque a função né, de deter a magia, de deter a cura e tudo mais através das plantas, né, do sagrado, o Ossanho está diretamente ligado com isso, é destinado a poucas pessoas, não tem por que ter muitos, são poucos os escolhidos. Então, eu fiz a brincadeira da meia dúzia de pessoas, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, de verdade, eu conheço de Ossanho, sem sacanagem, eu conheço 2 pessoas de Ossanho, eu conheço muita gente. Mas de Ossanho, de verdade, eu conheço 2 pessoas. Eu conheço outras pessoas que acham que são de Ossanho, elas inclusive são feitas de Ossanho, mas elas não são, tá na cara. Mas que você vê realmente o orixá, eu conheço 2 pessoas. Né? Inclusive uma delas nem sabe disso. Ele acha que na verdade é filho de Omulu, mas não é. Direto não é não. As pessoas de Ossanho muitas das vezes são confundidas com pessoas de Oxóssi. Apesar de Oxóssi dividir com Ossanho também a mata, né? Dividir muitos mistérios, o domínio é o mesmo, existem sim algumas características em comum entre eles. Apesar de tudo isso,
são orixás totalmente diferentes. Eu acho que a pessoa que dá o sangue para um filho de Oxóssi e vice-versa, a pessoa é muito sem conhecimento mesmo, ela não sabe o que ela está fazendo, porque é água e vinho, sabe, gente? Eles têm muita semelhança, eles se dão bem, inclusive. Geralmente pessoas de Oxóssi vão se dar bem com pessoas de Ossanho, mas são muito diferentes. A começar que Oxóssi, ele é o orixá da caça, o orixá responsável pelo sustento, né, da humanidade. E ele é um orixá que ele tem um trato com guerra, sim, ainda mais dependendo de algumas qualidades. Né? Ele é um caçador. Enquanto que Ossanho, na verdade, Ossanho, ele não tem nada a ver com guerra. Ossanho não tem nada a ver com caça. A função de Ossanho é basicamente litúrgica, é basicamente cura, é basicamente magia, né? É mistério, é ocultismo. Então Ossanho ele está diretamente ligado à magia de lidar com as plantas, como a gente chama de sangue verde, né? Ele tem a capacidade, só ele tem a capacidade de retirar das plantas o axé, com as palavras, né? O axé necessário para determinados fins. A vida de Ossanho, ela, ao contrário da de Oxóssi, ela não se resume em sair para buscar alguma coisa. A função dele é só lidar mesmo com plantas. É só tratar as pessoas, tratar os problemas da vida através das plantas. Ossanho é um grande feiticeiro, né? Então, muitos segredos da magia, da feitiçaria, do ocultismo também, são atribuídos ao Ossanho. E ele acaba sendo também necessário em outros rituais, bem diferente da de Oxóssi, assim como outras características. Vamos supor, o filho de Ossanho, ele é muito reservado. A pessoa de Oxóssi é reservada? É. Mas a pessoa de Ossanho, ela é literalmente na dela. O mundo de Ossanho, ele é muito mais fechado, ele é muito mais exclusivo. Poucas pessoas entram no mundo de Ossanho. A pessoa de Ossanho, diferente da pessoa de Oxóssi, que muitas das vezes tende a ser uma pessoa popular, né? Embora Oxóssi tenha essa coisa de ser reservado, discreto e tal, Oxóssi, ele é uma pessoa que vive muito, ele é uma pessoa popular, ele é uma pessoa conhecida, ele sai, ele faz as coisas, ele tem uma vida em sociedade normal. Enquanto que a pessoa de Ossanho, ela é aquela pessoa totalmente discreta demais, na dela demais. A pessoa de Ossanho não tem essa necessidade de contato social como as outras pessoas, até mesmo como o Oxóssi tem, embora ele precise ficar sozinho, né? A gente que é do Oxóssi precisa de tempo só. A solidão para Ossanho é como se fosse ar, entendeu? É muito necessária, ele não tem a necessidade de socializar. Tanto que as pessoas de Ossanho costumam colocar na vida delas muito poucas pessoas. São pouquíssimas mesmo, assim. Eu tenho uma dessas pessoas de Ossanho, é uma pessoa bem próxima de mim, e eu fico assim até honrada dela ter me escolhido para adentrar o mundo dela, porque é muito difícil, sabe? São pessoas que, os amigos dessas pessoas, você conta assim no dedo. As pessoas que vão na casa dos filhos de Ossanho são pouquíssimas. Eles são reservadíssimos, eles não têm necessidade de mostrar nada a ninguém, eles não têm necessidade de expor nada a ninguém, de provar nada a ninguém. Reclusas mesmo, sabe? Em contrapartida, eu acho que diferente de Oxóssi, eu não vejo a pessoa de Ossanho tão individualista. Não é egoísta, não é uma pessoa que... O egoísmo e o individualismo é uma característica nossa, né, de Oxóssi, enquanto que Ossanho não tem muito isso. Ele é uma pessoa muito simples, pessoas de Ossanho costumam ser simples, apesar de serem pessoas bem inteligentes. Não são estrategistas como os filhos de Oxóssi costumam ser, como até mesmo os filhos de Logoedé, né? Eles têm inteligência, mas o conhecimento deles eles utilizam para fins específicos. Eles não tramam nada contra ninguém, ou eles não criam estratégias para resolver situações. Eles fazem tudo sozinhos, é tudo na deles, e de modo que eles nem precisem incluir os outros nos planos. É muito, mas muito difícil penetrar na vida de uma pessoa de Ossanho.
A pessoa de Oxóssi, embora seja reservada, você não tem essa dificuldade, ela é muito mais aberta, né? Ela lida normalmente com todo mundo. Enquanto com a pessoa de Ossanho, você tem que esperar, olha isso, você tem que esperar ele te dar a honra de você entrar na vida dele. Então é ele que te escolhe, entendeu? Você não consegue, você pode forçar a intimidade que for, você pode tentar o que for, que se ele não quiser, e geralmente ele não quer mesmo, é muito difícil, gente, muito difícil. Ele não te escolhe e você não entra. Eles têm uma forma de ver a vida muito até desconfiada, sabe? Isso é um pouco parecido com o Oxóssi, eles são, só que eu acho que eles são até mais desconfiados. Estão sempre observando as pessoas e vendo se tem possibilidade de encaixar ali, se vai valer a pena. E se não der também, ele não mantém a distância, fica na dele. Não são pessoas dadas a criar confusões, não são briguentas. Até mesmo em trabalho, são pessoas que costumam gostar de ficar sozinhas. A solidão não incomoda o sonho. Embora sejam pessoas bem solitárias, elas não são tristes por serem solitárias, porque geralmente a solidão é uma escolha delas. E é muito difícil você tirar uma pessoa de sonho de dentro de casa para socializar, para fazer as coisas, para sair, para passear, entendeu? Porque ele é muito fechado ali no mundo dele. Não porque é uma pessoa depressiva ou revoltada, nem nada, não. É a característica dele, sabe? Ele tá tranquilo ali na dele, no mundo dele. Mesmo quando são contrariados ou mesmo quando são maltratados, não só em vida pessoal como em trabalho também, não costumam revidar. São pessoas bem tranquilas nesse aspecto, não que elas não fiquem com raiva nem nada, tá? Mas são pessoas que controlam muito as emoções. Muito dificilmente elas vão ter rompante de raiva e de tudo mais. Elas guardam aquilo e passam tranquilas. Tem sempre esse aspecto de placidez e de calma. Por conta disso, eu acredito que seja por conta disso, são pessoas que são chegadas a ter problemas de nervo, vamos supor. São pessoas que são dadas a ter questões de ansiedade, problemas, né, com a ansiedade voltada para o pânico também, porque elas acabam acumulando muito as coisas e elas não explodem, elas não quebram um barraco na hora que tem que quebrar, muitas das vezes elas deixam de falar coisas que elas deveriam falar só para não ter atrito ou só para não ter que sair ali de onde ela está, da tranquilidade dela. Só que aquilo ali, né, uma hora vai acumulando e a pessoa acaba, a cabeça da pessoa se ressente de tanta coisa acumulada, acaba ficando doente. Não é muito raro isso acontecer. A desconfiança, né, de Ossanho, dos filhos de Ossanho, acaba criando uma dificuldade também, muitas das vezes, em relacionamento amoroso, porque eles têm muita dificuldade em confiar nas pessoas, eles observam demais as pessoas, eles têm um senso crítico nesse sentido muito aguçado. Então, qualquer falha, sabe, que você acaba dando, acaba ficando difícil para a pessoa de Ossanho, às vezes, achar que foi uma simples falha. Ele pode achar que você falhou porque você já estava errado antes e ele pode ter um pouco de dificuldade de voltar a confiar em você novamente. Então, quem teve a sorte de ser escolhido por um filho de Ossanho, seja para relacionamento ou para amizade, tem que tomar muito cuidado com isso. E que uma vez que eles se aborrecem, é bem difícil colocar as coisas como estavam antes. Sabe o que eu acho interessante? A história, né? Os Itãs contam que talvez o único envolvimento que o Ossanho teve tenha sido com Inhaçã. Eu acho tão engraçado isso. Você fala isso até pra minha amiga que é de Ossanho. Eu tenho uma pessoa, essa pessoa que eu tô te falando que é de Ossanho. Fala isso até pra ela, falo, cara, nós somos tão diferentes, né? Como é que pode? Como que pode, né? Uma pessoa tão calma, tão tranquila, tão na dela, tão reservada, né? Tão discreta. A pessoa vai se envolver com uma pessoa de Inhaçã que... Como que pode? Às vezes eu acho que essa questão da água, do vinho, né? Do positivo e negativo realmente se completa, porque é muito estranho. Eu reparo que as pessoas de Ossanho realmente gostam de pessoas de Inhaçã. É aquilo que eu já falei em outro vídeo.
A vida dos orixás, não só as características passam para os filhos, como muitas coisas que acontecem na vida desses orixás se repetem, né? É interessante isso. Outra coisa que difere bastante dos filhos de Ossanho dos filhos de Oxóssi é que pessoas de Ossanho não costumam ser ambiciosas. Oxóssi às vezes pode ter uma necessidade de ostentar, né? Dependendo do restante da coroa, dependendo da personalidade da pessoa. São pessoas que gostam de luxo, que gostam de ostentação, que gostam de acumular riqueza, enquanto que filhos de Ossanho muito dificilmente se importam com esse tipo de coisa, porque eles não têm nem para quem mostrar, porque eles não têm essa necessidade de mostrar, entendeu? A vida deles é só eles, a consciência deles, o mundinho deles, então não tem muito porquê disso, de ostentação. São pessoas bem simples nesse sentido também. Eu acho que para o filho de Ossanho, a maior dificuldade que ele encontra é lidar com os próprios sentimentos, é exteriorizar os próprios sentimentos e permitir que as pessoas se aproximem mais deles. Os filhos de Ossanho acabam sendo pessoas tímidas, também diferentes dos filhos de Oxóssi, que não necessariamente são tímidos. É até difícil, eu acho, o filho de Oxóssi ser tímido demais. Mas os filhos de Ossanho entendem a timidez. Então, em alguns casos, quando você junta tudo isso, a desconfiança, a timidez, a falta de necessidade que eles têm de socializar, eles acabam sendo pessoas muito solitárias, só que mais solitárias até do que eles gostariam de ser, e eles acabam tendo muita dificuldade em conseguir relações. As poucas relações que eles já têm habitualmente, para alguns filhos de Ossanho se tornam mais difíceis por causa disso. Saúde dos filhos de Ossanho, além do que eu já falei da parte psicológica, emocional, né? São pessoas que tendem a ter problemas de nervos, de ansiedade. Pessoas de Ossanho também costumam ter, o clássico, né? Um problema na perna. Não é muito difícil você ver pessoas de Ossanho com problema na perna, de locomoção de modo geral. E engraçado é que em alguns casos a pessoa nem ao menos descobre o porquê daquele problema, né? Aquilo fica, corre de médico em médico e não tem um porquê. Às vezes é uma dor chata, às vezes é algum problema que impede de andar corretamente e a pessoa segue a vida sem entender por que aquilo está acontecendo, mas na verdade é de algum modo reflexo do que o orixá tem, né? Há quem diga que o Ossanho não tem uma perna, enquanto que há quem diga que ele apenas tem como se fosse uma deficiência na perna, como se ele puxasse da perna, né, mancasse um pouco. Dependendo do juntó, dependendo de tudo que a pessoa tenha na coroa e tal, podem vir a ter problema nos ossos também. Eu percebo bastante isso. Costumam ser pessoas de estrutura física frágil, diferente de Oxóssi, né? Eu já falei aqui que o orixá não define corpo de ninguém, não define forma física, mas sim, existem alguns aspectos físicos que está presente na maioria dos orixás. Vamos supor, a maioria dos filhos de Oxóssi, você vai perceber que eles têm um aspecto de ter os braços finos e longos e as pernas também, eles têm um certo porte muito majestoso. Tem sempre aquela tendência, né, de serem magros, longos, às vezes altos. Por exemplo, eu sou de Oxóssi, eu não sou alta, eu tenho 1,57 m, entendeu? Eu tô querendo dizer pra vocês que existe essa possibilidade sim da característica do orixá física também se estender aos filhos, mas isso não é regra, gente, pelo amor de Deus. Não vai achar que uma pessoa que é forte é de Xangô e uma pessoa que é magra é de Oxóssi, porque não é assim que funciona. Mas voltando ao raciocínio, enquanto os filhos de Oxóssi têm essa tendência a ter esse tipo de físico que eu falei, o filho de Ossanho ele já tem um físico mais delicado. São pessoas que têm um aspecto de frágil, sabe? Como se elas pudessem, você olha para elas, a sensação que dá é que elas podem ficar doentes, assim, que elas vão quebrar, sabe? São pessoas confiáveis, discretíssimas, muito reservadas, tranquilas, calmas, geralmente são tímidas, inteligentes, costumam ser bem pacientes também. Um adendo,
é só uma observação. Eu vejo muitas pessoas dentro da Umbanda que são filhos de Ossanho, né? Tanta coisa, muitos, né? Tipo, menos meia dúzia. Sério, gente, eu vejo as pessoas de Ossanho dentro da Umbanda e eu devo falar uma coisa, não tem culto para Ossanho dentro da Umbanda, tá bom? Geralmente, o que eu, assim, discordo da Umbanda é que muitas pessoas são de outros orixás que não tem culto, que a Umbanda não tem culto, e essas pessoas são atribuídas a outro orixá. Então, geralmente na Umbanda eu percebo que pessoas de Ossanho são passadas como pessoas de Oxóssi. E, gente, eu deixo claro aqui, embora sejam orixás que vivem no mesmo local, que têm o domínio das florestas, que estão ali dentro e têm um bom convívio, inclusive, são orixás totalmente diferentes em tudo. Eles têm algumas coisas em comum, né? Mas eles são muito diferentes. Inclusive o culto é muito diferente. A questão de Ossanho é uma coisa muito mais delicada. Muito do culto de Ossanho se perdeu. Então, porque é uma coisa muito, muito secreta, é uma coisa muito, muito especial, entendeu? Não desmerecer, eu não tô desmerecendo o outro santo não, gente, pelo amor de Deus. Mas tô explicando, porque realmente é muito delicado. Então eu acho, não vou falar isso sem dar merda. Eu acho até triste a pessoa que é de Ossanho e ela não trata o orixá dela corretamente. Eu acho de verdade que a pessoa de Ossanho tem que procurar o candomblé para fazer as coisas dela no candomblé corretamente, porque são muito poucos filhos de Ossanho, gente, entendeu? É quase que extinção. Além de ser poucas as pessoas que realmente fazem corretamente. É muito filho de Ossanho achando que é de Oxóssi, né? Às vezes achando até que é de Omulu. Então, se você teve a sorte, o privilégio de ser escolhido por Ossanho, por favor, busca isso daí direitinho para fazer certinho. E se você teve a sorte também de ser escolhido por uma pessoa de Ossanho para relacionamento ou para amizade, você deve ser uma pessoa muito foda, porque é poucos que eles escolhem, sabe? A mesma coisa que o pai deles tem de escolher filhos, vamos supor, tem um Maracanã cheião aqui, ele vai catar menos meia dúzia ali para pegar para ele, os filhos dele são iguaizinhos, entendeu? Tem um mundo de gente aqui, eles vão catar um grupo muito seleto de pessoas, vão catar 3 pessoas, 2 pessoas que eles vão escolher assim para serem as tops da vida deles. Outro recado que eu quero dar é para as pessoas que estão iniciando no conhecimento de religiões afro-brasileiras. Eu não gosto muito de separar Umbanda de Candomblé, porque eu mesmo não sou separada Umbanda ou Candomblé, então eu acho que as duas têm suas particularidades e sua importância do mesmo modo. Mas quem está começando agora pode ficar ciente de que o sonho é uma coisa muito imprescindível dentro do culto, é muito imprescindível e você tem que entender, aceitar e estudar sobre isso. Conversa com seu pai de santo, com o tempo ele vai te passar o porquê dessas coisas todas. É importante você ter esse conhecimento. Outros aspectos da vida de Ossanho, em questão de relacionamento e tudo mais, eu não vou mencionar no vídeo. Quem é de Candomblé já deve ter entendido. Não vou mencionar no vídeo porque, infelizmente, o meu canal ele é muito assistido por pessoas doidas. Doida é o mínimo que eu posso falar, né? Porque se você é de outra religião e você não gosta de uma religião, você vai ver aquilo ali, você é doido, no mínimo que eu posso te falar, né? Então existem outros aspectos que eu não vou mencionar porque realmente a gente está falando de características, mas eu prefiro não mencionar, porque na boca dessas pessoas, né, no ouvido dessas pessoas, pode causar algum estrago. A questão dessas pessoas distorcerem os fatos e distorcerem as coisas do modo insano dela e nojento e porco que elas enxergam, né, a vida.
então eu prefiro não mencionar algumas coisas. Espero que vocês me entendam, mas vocês pesquisem. As pessoas do centro sabem do que eu tô falando. Eu volto com outro orixá. Até a próxima, gente. Obrigada por ter assistido. Beijo grande.